Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Jaleco. Hoje estamos aqui com a doutora Isabela. É um prazer ter você aqui com a gente, doutora. Prazer é meu, Léo. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Perfeito. E aí, doutora, para quem ainda não te conhece, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, por que você decidiu seguir na sua especialização. Bom, é meio complexa essa trajetória, né? Porque, assim, quando eu formei, eu gostava de várias coisas, né? Eu gostava de pequenos procedimentos, eu gostava de doenças, gostava... Naquela época que quando eu formei em 2012, não se falava tanto estética, né? Então, eu formei... prestei cardiologia, passei, só que eu sentia que não era aquilo, né? Então, eu sou cristã, então eu oro, eu peço a Deus várias orientações. Eu estava orando para Deus me guiar na melhor escolha que fosse. E eu senti uma resposta dele numa oração. Ele falou comigo assim: Isabela, tudo que você procura está na dermato. Aí eu falei, é verdade. Na dermato tem pequenos procedimentos, eu vou cuidar de doenças, eu vou cuidar de estética, tem tudo, né? Então foi aí que eu pensei em dermatologia. E aí, quando eu comecei a estudar para dermatologia, eu descobri que eu tinha alopecia androgenética, que é a calvície, né? Então, fiquei bem chateada na época e eu comecei a estudar por conta própria para me tratar, né? Então, estudando cabelo, eu comecei a sentir paixão por cabelo. Então, eu falei, eu quero fazer dermato para cuidar de cabelo. Então, foi aí que eu entrei na dermatologia já com foco em cabelo. Então, e quando eu entrei na dermato, nem se falava tanto em tricologia, né? Foi aí que o pessoal começou também, nessa época, né? Sim. Então, eu aprendi também na residência, eu fiz curso no Rio, fiz curso em São Paulo, assim que eu voltei. E a estética me chamou mais a atenção na hora que eu comecei a trabalhar de fato, né? Porque também tinha aquela questão, estética é futilidade, estética é isso. Então, eu não pensava em fazer estética naquela época. Depois que eu comecei a fazer botox no consultório, fazer um bioestimulador, eu via o paciente ficar mais alegre, feliz e via o que fazia na vida dele. Eu falei, eu quero trabalhar com isso, me traz alegria e prazer, né? De ver as pessoas realizadas também, né? Então foi aí que comecei a focar mais na estética, além do cabelo. Trato algumas doenças também, mas minhas paixões são o cabelo e a estética. Perfeito. E o cabelo também muito em alta, né? Tanto homens quanto mulheres Sim. ali que querem ter um cuidado melhor ali com o cabelo. Queria que você passasse algumas dicas ali que você geralmente passa para suas pacientes ali para ter um bom cuidado. De cuidado com o cabelo? Isso. Bom, eu ensino desde a lavagem até o cuidado no pós. Então, assim, quando você vai lavar o cabelo, é ideal que você não coloque o shampoo direto na mão e direto no couro. Então, você pode umedecer o seu cabelo no banho, põe uma moeda de shampoo na sua mão, espalha, distribui no seu cabelo e depois você vem massagear com os dedos, tá? Não é para passar shampoo no comprimento. Então, as pessoas fazem muito errado isso. Elas passam no couro, no cabelo e ainda faz isso aqui, ó. Isso aqui não pode fazer com o cabelo. Isso aqui danifica, quebra o seu fio, tá? Então, você fazendo isso, cuidado com o seu cabelo, e depois você tira todo esse resíduo de shampoo. Pega uma toalha. Você aperta para tirar a umidade que ficou e aplica ou um condicionador ou uma máscara na sua palma e depois vem aplicando com movimentos assim de enluvar os fios que eu faço assim. Isso danifica menos o cabelo. A partir daí você já vai ter um cabelo mais bonito. Outra dica, saiu do banho, não enrola aquela toalha de um jeito que você prende e joga para trás, que isso também faz muita atração. Então tem toalhinhas específicas para isso, que são pequenas e tem um botãozinho aqui atrás. Legal. O secador também, secador de cabelo, 15 centímetros da sua cabeça, testa na sua mão a temperatura para ver se está queimando. Se não queimar a sua mão, assim você pode secar o seu cabelo. Nunca encostando diretamente, né? Tá com a escova, não encostar diretamente no fio. Isso também ajuda muito o cabelo. Para quem usa secador chapinha, usar um leave-in que tenha silicones e protege esse fio de altas temperaturas, né? E essas são as principais dicas para ter um cabelo assim bem cuidado, né? Lógico, tem outras coisas, né? Evitar fazer progressiva, descoloração, que isso também danifica muito, né? Na hora de pentear o fio também, sempre começa... Você tem cabelo curtinho, então é mais fácil, você pode pentear direto no couro. Mas nós mulheres que temos cabelo comprido, tem que começar desembaraçando de baixo para cima para não quebrar. Então, esses são os cuidados básicos para você, a partir daí, ter um cuidado melhor com o cabelo. Além disso, a alimentação é importante, né? Se você não come proteína suficiente, vitaminas que vão
que já vão ajudar nos seus órgãos e por último eles vão para o cabelo, não vai sobrar. Então, assim, tudo que você come, primeiramente vai para os seus órgãos, depois para a pele e se sobrar para o cabelo. Então, se você come pouco, não vai ter proteína suficiente para chegar no seu fio. Então, também a alimentação interfere. Além de hábitos de vida, né, fumar, tudo isso também acaba piorando também a qualidade do seu cabelo. É muita coisa, né? Não existe uma dica só, são várias assim que vão ajudar nos cuidados com o cabelo, né? Legal, doutora. E você tem até uma frase que é devolva sua autoestima e autoconfiança, né? É uma mensagem ali bem clara ali. De fato, essa é a sua missão, então, como médica? Isso, essa é a minha missão como médica dermatologista. Começou por mim, tá? Eu sempre tive problema com autoestima, com segurança. E aí, assim, a partir do momento que eu comecei a me tratar, a ter mais carinho comigo, eu pensei, assim, e ver também ao meu redor as pessoas que passam comigo, quantas pessoas vêm com uma história de maus tratos ou relacionamentos abusivos, ou de não se sentir capaz de nada. E eu falei, eu quero fazer isso, eu quero que elas se sintam bem, assim como está sendo bom para mim me amar. Né? Então, o ponto principal é eu partir de mim. Né? Então, foi assim, eu preciso me amar, eu preciso me cuidar. Então, eu comecei por mim e perceber que a maioria das pessoas não tem autoestima. Não tem. São pouquíssimas pessoas que têm uma autoestima boa. Lógico, tem aquelas que são exageradas também, né? Tem dos dois, né? Mas a maioria ali fica nessa dúvida, insegurança. Então, isso faz tão bem, né? Cuidar da autoestima. Tem uma pesquisadora, escritora, que é Brené Brown, e ela estuda comportamento humano, né? E foi muito legal que eu acompanho ela. Ela explica assim: as pessoas, elas têm medo de não serem aceitas. Ela fez um estudo que ela dividiu em 2 grupos. Ela colocou pessoas num grupo que não tinham autoestima, não tinham confiança, tinham medo de mostrar os seus defeitos perante a sociedade. E no outro grupo, pessoas que tinham autoestima, que se aceitavam, que tinham compaixão por si própria. E ela percebeu que esse grupo que se aceitava tinha em comum a coragem de assumir os defeitos, porque a gente tem, né? Tipo, a autoestima é você saber quem você é e abraçar a sua vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? Se não der certo, tá tudo bem. Se eu for rejeitada, tudo bem. Eu vou lá, vou com cara e coragem, vou fazer, e se não for aceita, tudo bem, né? Então, é isso. Então, ela percebia que esse grupo tinha coragem em comum e abraçava essa vulnerabilidade. Essas pessoas eram mais felizes, tinham autoestima, né? E isso chamou muita atenção frente ao outro grupo, que não tinha autoestima e tinha medo. O que eles faziam? Eles seguravam para si todos os seus defeitos, tinham medo de se expor, medo de não serem aceitas, só que daí você tem um problema. A gente tenta tapar os sentimentos, você não tapa só um que é a alegria, você tapa que você tapa só um que é a tristeza e os defeitos. Você tapa a alegria, a felicidade. Então, são pessoas que não sentem nada. Tipo, vão para comida, vão para outros objetivos para suprir essa insegurança e acaba não vivendo, né? Então, antes de tudo, eu preciso me aceitar com os meus defeitos para poder, assim, eu me trato para me sentir bem, mas eu me aceito. Eu me aceito com as minhas cicatrizes de acne, com o meu lipedema, faço o que é possível para melhorar e tá tudo bem. Se ninguém gostar de mim assim, ok, paciência, não tem como agradar todo mundo. Perfeito, doutora. E aí eu também queria que você tocasse num ponto que hoje é muito comum, né? Que a galera quer envelhecer bem, né? Quer envelhecer ali com uma aparência mais jovem, né? Como que você lida ali com as mulheres, com os homens que chegam no seu consultório? Então, tem 2 tipos de pacientes nessa fase, né? Eu trato todas as idades, mas o 30 a mais é mais presente no meu consultório. Tem pessoas que aceitam envelhecer e querem, eu vim aqui porque eu quero me sentir um pouco melhor, né? Isso aqui tá me incomodando e tal. Mas se ficar uma ruguinha, não tem problema, tá? E elas vêm felizes e elas são alto astral. Agora, tem outro grupo que vem não aceitando a idade, não aceitando envelhecer, não quer aparentar ter 40, 50, 60 anos, aí é complicado, porque o problema está lá dentro, né? E aí, às vezes, eles vão querer fazer 1000 coisas e não vão ficar satisfeitos com a maioria.
né? Porque eles querem uma coisa que não é possível, né? Então, eu explico o que a gente pode fazer, o que dá para melhorar, mas não importa. Se eu fizer todos os tratamentos, uma pessoa de 60 anos que começou tarde não vai chegar com uma pele de 20, 30, né? Por isso que o ideal é começar cedo. Mas o que você estava... Só para finalizar, faz de novo a pergunta. Envelhecer bem. Então, envelhecer bem. Assim, envelhecer bem é a gente se cuidar com a nossa idade, chegar lá com 40, 50, 60 anos, aparentar ter essa idade, mas sem manchas, sem estar tão enrugado, sem aparentar estar cansado, triste, que quando a gente envelhece, nosso semblante vai ficando mais triste. Mais caído, né? Isso, caído. Então é isso, envelhecer bem é eu chegar numa certa idade, me sentindo bem comigo, sabendo que eu estou ideal para minha idade, mas sem aparecer que eu tive descaso comigo. Perfeito. E aí, hoje a moda é o quiet beauty, né? Que é algo ali mais minimalista, vamos dizer assim, né? Mas mexer menos, né? É aquilo que você vê que... vou dar um exemplo. Quiet beauty é a pessoa aparecer para você... Nossa, você tá bonita hoje, você, sei lá, trocou a maquiagem, o batom, não sei, você dormiu bem. E a pessoa fez procedimento estético, né? Então, quiet beauty é assim, eu estar bonita, mas ninguém sabe o que eu fiz. É isso. É beleza silenciosa. Então, eu fazer um preenchimento labial que ficou sutil. Alguém achar que passou um batom X, mas ela fez um preenchimento com 1 ml de ácido hialurônico. Isso é quiet beauty. Não o que a gente vê por aí hoje, que aquelas maçãs super preenchidas, aquele bocão enorme. Isso não é. Isso grita, né? Eu procuro fazer um tratamento para uma beleza silenciosa, natural, né? Eu não gosto disso, nem meus pacientes gostam de aparentar em excesso, sabe? Eu até ia perguntar como é que você consegue lidar ali com a expectativa versus realidade ali que elas têm. Às vezes a pessoa quer, doutor, eu quero colocar 5 ml de boca de uma vez só. Não é o ideal, né? Mas tem gente que pode Graças a Deus, esse não é meu perfil de paciente. Graças a Deus, assim, no consultório, elas têm mais medo de preencher o lábio do que querem pôr muito lábio. Então, graças a Deus, o público me procura já esse. Né? Então, às vezes a paciente fala que tem vontade, mas tem medo. Ou eu percebo que está marcando os códigos de barra e falo, olha, se a gente fizer um preenchimento no seu lábio natural com ml, vai melhorar esses vincos, você não vai ficar estranha e não vai parecer que você está mais velha do que você está. Né? Mas eu tenho medo. Aí eu mostro uma foto de 1 ml para ela sentir, sabe? Eu gostei, natural, eu quero assim. E aí elas topam. 1 ml não dá tanto volume, tá? 1 ml é uma colher de chá de ácido hialurônico. Então, já teve uma paciente que apareceu lá que queria mais volume e a boca dela já estava assim, deformada. E a gente fala, não, desculpa. Você não vai ficar bem se você colocar mais volume, vai ficar feio, né? Não com essas palavras, não explica de um jeitinho mais... E às vezes ela entende, às vezes não, mas não vai ser comigo que ela vai preencher. Se ela quer uma coisa que não fique bonita, é minha assinatura, né? Vai sair na rua, as pessoas vão olhar, nossa, com quem que você fez, né? Eu não quero meu nome ligado a um exagero, então... A gente conversa e eu não faço quando eu vejo que não vai ser legal para o paciente. E muitas vezes o problema ali está na autoestima em si. Exato. Ali, né? No psicológico dessa paciente ali, né? Porque se colocar 5, ela não vai gostar também de qualquer jeito, vai querer colocar mais e o resultado nunca vai ser o que ela quer. Também tem isso. E tem uma questão de identidade. A pessoa, às vezes, ela não tem identidade bem formada. Ela às vezes, compara com um outro... E ela tenta chegar naquilo porque ela acha que ela vai ser aceita daquele jeito. Ela acha que ela vai ser mais amada daquele jeito, vai chamar mais atenção daquele jeito. E não é o ideal. Elas têm um dismorfismo, que a gente fala, dismorfismo corporal, né? Elas não conseguem se ver bonitas, elas não conseguem se ver satisfeitas. Sempre precisa mudar alguma coisa. Sabe aquela pessoa que está sempre mudando ou cabelo, ou tatuagem, ou brinco, piercing, e toda hora muda, põe e tira, ela está tentando se encontrar, mas ela não está procurando da forma certa. Entendi. E quais são os sinais ali que geralmente, quando a paciente vem pela primeira vez ali, você sente que é algo ali maior do que deveria ser? Às vezes só um preenchimento não resolve, tem que buscar uma ajuda ali de um psiquiatra, talvez, um psicólogo. Eu já tive alguns pacientes assim. Teve uma que ela queria mais lábio, ela precisava de outras coisas. Ela precisava sustentar a malária, ela tinha questão da flacidez de pele. E ela queria pôr lábio, o lábio dela já estava mal feito também.
Né? Então, o que a gente falou assim, olha, não, nem dá para colocar no seu lábio, o que dá também é para a gente corrigir. Eu tiraria o seu preenchedor e faria de novo. Né? É difícil conversar com esse tipo de pessoa que vem, às vezes, insatisfeita. Tem mulheres, super comum, mulheres que vêm preencher o bumbum, colocar volume do bumbum para agradar o marido, porque o marido quer. Né? E é difícil, viu? É muito difícil, assim, você faz, ó, vai ficar bonito para ela, eu faço, ela precisa, ok. Mas eu tento conversar com ela, e você? E você, né? Você gosta, né? Ah, gosto também e tal. E é difícil, elas têm uma mentalidade, assim, bem fechada. Às vezes precisam de outras coisas, elas vêm ali porque elas querem agradar alguém, né? Querem ser aceitas, né? Então, adolescentes, hoje em dia, tá muito comum. Tem uma procura muito grande? Alguns adolescentes que querem mais, sei lá, para ser aceito, né? Na rodinha de amigos, porque tem a fulana que é conhecida, porque meu corpo não é ideal. E aí eu já falo pra mãe... E tem muita coisa para mudar também, né? Adolescente. Sim, também. E às vezes já tem... Eu tive uma adolescente que ela já tinha peito, já tinha bumbum. Ela queria pôr mais bumbum, mais peito. Eu falei pra mãe, toma cuidado, né? Toma cuidado, porque às vezes ela tá seguindo a onda aí e não vai ficar feliz depois, né? Aí a mãe dava risada. Difícil, muito difícil. Aí, queria até que você passasse, então, a importância ali dos pais ali, educarem bem os filhos ali para esses procedimentos, né? Porque fazer ou não depende muito ali, né, de cada um. Mas o exagero, assim, de fato, até porque, querendo ou não, a criança não sabe, né, o que é melhor para ela. Não. Às vezes eu pego pais muito controladores também que querem não só procedimento estético, mas às vezes é um adolescente que me procura por acne, por exemplo. Aí eu vejo, vou pesquisar, eu sempre pesquiso alimentação, eu pergunto sobre estilo de vida, sono, o que come, menstruação, tudo isso envolve questão da acne, né? E aí eu vou conversar, vou conhecendo esse adolescente, vou vendo que o pai dá multitarefas, múltiplos cursos, e a pessoa já está ansiosa, ela está comendo mais doce, e esse doce está inflamando, está dando mais acne, mas porque ela está estressada com tanto de coisa que ela tem para fazer. E já teve o contrário, virou adolescente querendo fazer um monte de coisa, e aí o pai, o doutor, explica para ela, né, não vai ficar legal e tal. Tem pais de todos os tipos, pais que têm ciência, consciência do que é melhor para o filho, e tem pais que não. Né? Tem pais que trazem o adolescente no consultório, o adolescente está lá com 17, vai fazer 18 anos, ele fica no celular e os pais que explicam as queixas dele, né? E ele não para falar e prestar atenção no que eu estou falando. Tem de tudo, né? Hoje em dia. E, doutora, quais são os hábitos ali que você acredita que são primordiais ali para que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida ali e um bom aspecto físico? A alimentação principal, né? A gente precisa comer bem, proteínas principalmente, como eu falei lá da pele, cabelo, né? A gente precisa. O proteína e o colágeno andou assim, ó, ligado. Precisa de proteína para formar colágeno. Então, se você quer envelhecer com uma pele boa, precisa comer bem. Cigarro é péssimo, ele aumenta radicais livres, te oxida, te inflama, você envelhece mais rápido. Então, esse hábito é péssimo. Dormir pouco, dormir mal, em horários errados. Isso também é comprovado cientificamente que envelhece, né? Bebida alcoólica, por mais que tenha às vezes a história do vinho, que pode ser bom ou não, mas a bebida alcoólica em si, ela é inflamatória, então envelhece mais. Então, a gente precisa fazer atividade física também, tá? Atividade física para eliminar radicais livres, liberar hormônios bons, e aí tem o equilíbrio, né? Porque também tem um excesso de atividade física. Fazer uma atividade física muito extenuante, como corrida, todos os dias, isso é ruim. A gente percebe que vem pacientes no consultório que andam muito de bicicleta todo dia, faz corrida. Eles são muito consumidos, eles aparentam ser mais velhos do que eles são. Então, tem que ter o equilíbrio entre alimentação, comida, sono, hábitos de vida, né, em si, o estresse, não tem como a gente não tem o que fazer, estresse, envelhece, não tem muito o que fazer. E a rotina de cuidados com a pele, que aí é meu papel. Né? Eu vou examinar essa pessoa, eu vou ver que tipo de pele que ela tem, o que a gente precisa melhorar, e aí eu vou adaptar uma rotina específica para ela, com produtos específicos para pele oleosa, seca, madura, algum antioxidante, protetor solar, ácidos,
que vão fazer uma renovação celular. Hidratação é fundamental. Então, eu vou adequar essa rotina para o tipo de pele e hábitos de vida também dessa pessoa. Perfeito, era o que eu ia perguntar. Se existe uma rotina de skincare ali para todo mundo. Eu sei, né? Já passaram várias dermatas aqui, eu sei a importância da pessoa passar protetor solar todos os dias, né? Queria que você também passasse a sua visão. Sim, protetor solar, se for começar com alguma coisa, o protetor solar é o mais indicado. E se você é adolescente, adulto, jovem, começar com protetor solar. Porque você usar protetor solar vai te impedir de ter um câncer de pele lá na frente. E o sol é comprovado cientificamente que ele danifica o DNA das células da pele. Você envelhece, você mancha. Então, o protetor solar é fundamental. Aí, sim, eu vou... Por exemplo, a rotina de um adolescente é diferente de um adulto jovem e de uma pessoa que está a partir dos 40, 50 anos em menopausa. Então, o que eu explico para ele? Para você, é mais importante usar um hidratante mais potente, para você uma coisa mais levinha. Então, não existe receita de bolo, tá? Não existe. Então, e eu também converso com a pessoa e vejo, você gosta de usar várias coisas, você é minimalista, você não gosta de jeito nenhum. Porque se a pessoa não gosta, eu não vou fazer uma rotina muito grande com vários produtos. Eu vou fazer, no máximo, um sabonete, um hidratante e um protetor solar. Né? Aí, quando ele voltar daqui 2, 3 meses, eu entro com ácido. Daqui 2, 3 meses, uma vitamina C. Se ele acostumar com os primeiros passos, senão ele não vai usar. Né? Agora, tem pacientes que gostam muito de usar muita coisa. Então, esses eu já faço toda a rotina, explico passo a passo como que ele vai usar, qual é o esperado, e a gente vai adequando conforme ele vai voltando comigo, né? Porque eu não passo, ele vai embora, eu nunca mais vejo. Tem um retorno e eu vou vendo se aquele que eu passei deu certo. Tem as alergias também, né? Tem pacientes muito alérgicos, então tem um produto que eu vou ter que trocar porque não deu certo para ele. Pele com rosácea, não pode usar a mesma rotina de uma pele que tem acne, por exemplo, né? Não tolera. Então, são tratamentos diferentes. Perfeito. E aí, entrando mais nos tratamentos avançados ali, né? Você tá sempre postando bastante nas redes sociais, tudo de novo ali que você tem contato, né? Queria que você trouxesse também essa visão ali da evolução da medicina, principalmente na sua área. Bom, hoje em dia a gente está vendo que a medicina regenerativa ela é um aliado para o envelhecimento, né? O que a medicina regenerativa faz? Busca, por meio de tecnologias, de substâncias, arrumar o DNA danificado das células, da pele, tirar esses radicais livres, acordar as células, que tem umas células que são zumbis, que elas morrem, ficam ali meio vegetando, então acorda essas células de novo, recupera a pele de volta, e existem várias coisas, tecnologias, exossomos, PDRN, muitas, né? Então, depende do que você precisa, a gente vai te indicar. Então, ela é um aliado, tá? Para recuperar essa pele. É o que a gente tem de novo. E de tratamentos estéticos avançados mesmo, que eu tenho gostado muito, que faz uma diferença. Sabe olho encovado? Sim. A gente dá um nome para essa cavidade funda, chama A-frame. A, que é um A, né? Que ele faz tipo um Azinho nessa região. E quando você preenche ela com ácido hialurônico, o paciente rejuvenesce muito. E ele não vem por causa disso, ele vem por outros motivos. Eu vejo essa questão, falo para ele, explico, ele concorda e ele volta todo feliz. Assim, não tem um que não fique satisfeito, né? É um preenchimento avançado, né? Igual pontos avançados de toxina botulínica também. Né? Asa do nariz, quando a pessoa fala mexendo na narina ou abre muito a narina, você consegue melhorar. A sobrancelha é muito caída, a gente consegue fazer uns pontos na sobrancelha. Então, não é fazer botox na ruga. É fazer botox para trabalhar aquela musculatura e você ter um resultado. Perfeito. E aí, e como que é você, por exemplo, chegar um paciente ali, que olha, eu já sei tudo que eu preciso saber, eu vi no ChatGPT, mas você fala assim, tá, você quer isso, mas o melhor caminho não é esse que você tá me falando, é esse aqui. Como que é lidar com esse ponto? Porque o ChatGPT tem a parte boa e a parte ruim, né? Tem mesmo. Já teve, eu tô lembrando de um caso aqui que ele já veio com o ChatGPT falando o que ele tinha que usar, ele tava usando em casa já, né? Eu falei, olha, pra você tá usando tudo. Não, isso não é legal pra você, né? O ChatGPT vai pegar da internet e vai jogar ali como se fosse uma receita de bolo, né? Adolescentes já vêm usando muita coisa, né? Hoje os adolescentes vêm com muito mais coisa do que os adultos, né? Tem adolescente que me traz mala de produto, e aí usa muita coisa errada, né? Aí vamos fazer o seguinte agora, primeira consulta, eu estou te conhecendo, eu vou descrever algumas coisas que são fundamentais você usar.
Aí no retorno nós vamos encaixar algumas coisas que você já tem que podem ser usadas pela sua pele. Então eu pego depois os produtos que ele usa, destrincho cada um, falo, olha, esse aqui você pode, esse aqui não. Ah, e o que eu faço? Doa para alguém, né? Passa para sua mãe, para alguém, ou guarda que talvez mais para frente você vai usar. Então, aí a gente arruma. Não é porque ele tem que ele vai usar, ou se não, ele tem um produto que é ali até bom para ele, mas não é o melhor. Aí eu oriento ele a usar até acabar e a gente troca por outro que vai ser melhor para ele. Perfeito. E aí, doutora, pensando na queda de cabelo, né? Os homens sofrem bastante com isso, né? As mulheres também. Eu queria que você falasse se existe algo emocional que faz isso acontecer ou é mais genética, por exemplo? Então, a queda de cabelo é que tem vários tipos de queda, né? A gente chama queda alopécia, né? Aí ela tem um sobrenome. Aí a alopécia pode ser androgenética, que é calvície. Pode ser areata, que é imune, né? Então, depende dessa causa de queda. Então, assim, a gente fala que o estresse favorece. Sim, ele favorece muito o cabelo a cair, né? Crises de pânico, sim, faz uma queda intensa de cabelo, né? Crise de pânico, a areata, né? A calvície na mulher é diferente do homem. Na mulher, ela não vê tanto o cabelo cair, mas ela vê abrir essa região de cima. O homem vê mais cair, né? Então, o estresse ele é um fator ali a mais, mas não é o principal causador, tá? Cada doença tem a sua causa, pode ser genética, né? A grande parte é genética, pode ser autoimune, pode ser por medicamentos, pode ser por procedimentos. Por exemplo, o eflúvio telógeno é um desprendimento do fio por algum motivo. Aí tem o motivo agudo e o crônico. O agudo, por exemplo, você teve agora uma dengue, supondo. Daqui 3 meses, seu cabelo vai cair por causa dessa dengue, vai durar 3 meses caindo e vai nascer de novo. Agora, tem quedas crônicas que, por exemplo, você tem uma deficiência de ferro, um hipotireoidismo, ela vai continuar a cair até você arrumar esse problema. Então, é difícil. Quando o paciente vem por causa de cabelo, eu tiro a história, examino, faço a tricoscopia e aí eu escrevo para ele, desenho a fisiopatologia. Ó, tá acontecendo isso por causa disso, 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 entendeu? O tratamento é esse e esse, tá? Para você, eu vou usar esse por causa disso, disso, disso. Tempo de resposta, você vai ter em tanto tempo ou não. Então, eu explico tudo. A maioria não fica frustrada, a maioria entende que vai melhorar. Aí eles sabem que o cabelo dele está caindo, mas é por um período e vai melhorar, então eles se acalmam, né? Faz o tratamento comigo ali e depois eles vêm mais tranquilos, né? Se eu só falar, você vai tomar isso e não te explicar a sua causa, você vai achar, meu, mas você continua caindo, vou ficar careca. E aí eles voltam desesperados. Então, não, eu explico e eles ficam tranquilos, né? Teve algum caso que eu expliquei, ele ficou ainda com dúvida, voltou, aí ele acalmou, né? E tá melhorando a queda. A gente trata a causa. Cabelo é causa, não existe vitamina que resolve tudo, né? Ah, tá caindo o cabelo, vou na farmácia comprar uma vitamina. Não vai. A vitamina não resolve queda, a não ser que você tenha uma deficiência pontual ali de vitamina, mas eu gosto até de manipular específico. E aí ele não vai fazer seu cabelo crescer mais rápido, nem nada disso. Eles usam muito desse marketing. Toma essa vitamina, seu cabelo melhora em 3 meses. O cabelo melhora em 3 meses, se for uma queda aguda, né? Ele vai melhorar em 3 meses. Aí você tomou vitamina e achou que ela, mas não. É porque ele tinha um tempo determinado, um tempo limitado para acontecer, né? Gominha para cabelo, tudo isso. Então, eu prescrevo vitamina? Prescrevo. Mas eu prescrevo, às vezes eu manipulo, às vezes eu indico algumas que eu sei que funcionam, mas não para causa. Para ajudar o cabelo novo que vai nascer grosso, forte, saudável, né? Então, e eu gosto muito de manipular vitaminas com aminoácidos essenciais para o cabelo, né? Para dar saúde, né, para o cabelo. Sim. E tem alguma história ou várias histórias ali que são inspiradoras ali que o pessoal de casa pode se inspirar? Tem. Bom, de cabelo? Fala de cabelo? Sim, sim. A areata é o mais gostoso de tratar, né? A areata, porque é uma queda abrupta, o paciente vem às vezes sem cabelo total, sobrancelhas, e quando você trata eles, hoje em dia existem uns inibidores de JAK, né, que são medicações que agem com maior resposta para o cabelo, e aí esses pacientes que perdem o cabelo total podem recuperar totalmente esse cabelo, né, ao longo do tratamento, né? Isso é muito prazeroso. Teve alguns casos também que me frustraram muito, porque esses pacientes vieram até mim depois de anos de tratamento com outros profissionais que comeram bola.
Então, eu já peguei, por exemplo, 2 pacientes. Um deles, um homem com alopécia frontal fibrosante, que é uma doença que a testa vai aumentando, ela vai indo para trás. E aí você perde, no homem, perde costeleta, barba, sobrancelhas. E ele foi tratado com calvície, que no início parecia uma calvície, né? Ele pega aqui o topo, né? Só que ninguém se atentou que ele perdeu costeleta, sobrancelha, cílios, barba. Ele foi tratado como calvície. Fez 2 transplantes de cabelo, perdeu o cabelo. Aí, quando ele veio até mim e a gente diagnosticou, fez biópsia, eu expliquei para ele que ele não vai recuperar todo aquele cabelo de novo. Então, assim, fiquei muito triste por ele. Ele teve uma perda muito grande. A gente vai conseguir estabilizar para ele não continuar perdendo o que ele tem. Aí, eu expliquei para ele, pode fazer transplante? Pode. 2 anos tratando, estável. Se ele se estabilizar com os medicamentos, não tiver avanço, aí sim ele pode fazer transplante. Né? E aí ele tá ali, né? Tá acompanhando comigo, tomando o remédio para estabilizar a doença e fazer o transplante. E aí teve outra mulher também que fez tudo que você imaginar de tratamento que existe, e ela não teve melhora, inclusive ela teve piora. A hora que ela me contou que ela já fez de tudo, dutasterida, MES, tudo no consultório em casa, eu falei, tem uma coisa errada. Né? Ela parece de longe uma calvície. Aí a hora que eu fui fazer a tricoscopia, cicatricial. Né? Tem uma doença que ela simula calvície, que se chama FAPD, que é em inglês, se chama, em português, assim, é alopécia cicatricial fibrosante de padrão de distribuição, que é Fibrosing Alopecia in Pattern Distribution, né? Que foi estudado em inglês e esse termo veio, né, de estudar essa doença. E aí, é uma doença que você olhando de longe, ela parece uma calvície. Quando você põe um dermatoscópio, tem sinais clínicos de líquen plano pilar. É uma doença cicatricial que simula calvície. Então, se você vai com alguém que não é dermato, que não é médico, que vai fazer um tratamento sem saber direito o que você tem, você pode ficar careca mesmo, né? Sim. E aí, essa paciente também está tratando para estabilizar, para ver se ela tem ainda um ganho e talvez transplante. Agora, tirando do cabelo, sim, tem vários, tá? Inúmeros pacientes que, assim, recuperam com androgenética, o cabelo volta a ficar cheio, né? Mas a gente sabe que, cientificamente falando, é 20% que a gente recupera do tratamento capilar. Aí, mas parece que melhorou tanto. Sim, a gente engrossou o fio. Parece que dá mais volume, né? Entendi. E tem também alguns pacientes que me marcaram muito de estética. Alguns deles tinham uma cicatriz grande na bochecha porque teve um câncer e teve que rodar retalho, né? Então, ficou uma cicatriz e repuxava o olho para baixo. Então, quando ela veio por outro motivo, eu vi a cicatriz e eu falei, vamos tratar também? Soltar essa cicatriz e tal? Ela topou, melhorou toda a bochecha dela e soltou o olho que estava puxando para baixo. Então, ela falou, eu consigo piscar melhor, eu não fico com o olho seco e nas fotos não estou com aquele olho caído, né? E teve paciente que não passava mais batom pelo envelhecimento, porque borrava. E depois de fazer simples um contorno com preenchedor de ácido hialurônico, ela voltou a passar batom. Isso é gratificante, parece bobo, mas não é. É você devolver a autoestima, né? Com Imagina, certeza. Eu consigo passar um batom de novo? Né? Que mulher que não gosta de passar um batom, né? Exato. E aí, doutora, entra num ponto muito legal aqui que eu queria fazer essa pergunta para você. O que, se você pudesse resumir em uma frase, seria qual? Beleza com bem-estar ou estética com essência? Ou uma ou outra? Ou os dois também, né? A junção. Acho que os dois têm que estar inclusos. Beleza com bem-estar, né? A gente tem que pra gente se sentir bem, com bem-estar, a gente precisa se sentir belo, né? E a estética entrega essência. O que eu falo assim, estética com essência é cuidar de si, não para os outros, mas por você, para que você tenha carinho, cuidado, e assim você resgata a sua identidade. Sem a sua identidade, não tem como você se amar, você é perdido no mundo. Então, a estética devolve para você a sua identidade, a sua autoestima. A sua autoestima te faz se sentir útil, né? Capaz. Eu sou capaz de trabalhar, eu sou capaz de fazer isso. Eu preciso ser respeitada, né? Sim. Muitas pessoas não são respeitadas porque não sabem o valor que tem. Então, a partir do momento... Lógico que eu não vou resolver todos os problemas, eu vou resolver a capa, né? Mas ali já ajuda para ela ter uma força para fazer uma atividade física, procurar um psicólogo, né?
e eu cuido da parte que ela consegue se amar um pouquinho mais. Sabe uma coisa que eu percebo que o paciente não tem autoestima? Quando ele vem no consultório, eu vou examinar, vou tirar uma foto para ter o antes e depois, eu tô olhando para ele com a câmera e em vez de ele olhar para mim reto, ele abaixa o olhar ou olha para cima, olha para o lado, ele não consegue me olhar, não consegue me encarar. E aí muda depois do tratamento. Aí eles já sorriem, eles olham para mim na hora de tirar foto e aí eu sei que eu fiz o meu trabalho. Eles conseguiram resgatar um pouco da autoestima. Que legal, doutora. E para o pessoal de casa que assistiu até aqui, quer conhecer mais seu trabalho, quais são suas redes sociais e onde é o seu consultório? Minha rede social é doutora Isabela Busoli. Eu trabalho com uma plástica, né, uma cirurgia plástica no Itaim. Né? Eu tenho meu endereço lá no link da bio e trabalho também com outra dermatologista no Brooklyn. Além disso, então assim, eu atendo particular, não atendo convênio, mas eu trabalho nesses 2 consultórios. E eu também sou professora de uma pós-graduação de dermatologia, que é o IPM, que fica em Moema, né? Pacientes que não têm condições, lá a consulta é gratuita e paga só os custos dos procedimentos. Que legal, doutora. Tem tudo no link da bio. Show, perfeito. E muito obrigado por ter participado aqui do nosso episódio. Espero que você tenha gostado e que volte também mais vezes para a gente trazer mais informações para o pessoal. Muito obrigada, Leonardo, pelo convite. Fiquei muito feliz. É muito bom passar um pouquinho assim do que eu penso, do que eu sou para as pessoas. Pode deixar que estaremos, sim, para voltar quando for preciso. Obrigada, viu? Obrigado eu. E você que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para não perder nenhum conteúdo, que eu te espero no próximo episódio. Até mais!